Olá, muito boa noite. Está no ar o Jornal da Seleção desta sexta-feira. Ontem o Brasil estreou com o pé direito na Copa do Mundo. Vitória por 3-1 sobre a Croácia. Depois de toda a expectativa, muito nervosismo, todo mundo querendo saber como ia ser o comportamento dos jogadores diante da Croácia. Saímos atrás no marcador, porém, com gols de Neymar e Oscar, 2 do Neymar e 1 do papai Oscar, o papai da Júlia. O Brasil saiu com os primeiros 3 pontos nesse Mundial. E já já a gente vai ver o Fred, o atacante Fred falou com a gente, foi uma entrevista exclusiva para a CBF TV, e ele falou sobre o lance que gerou o pênalti que ele sofreu e, consequentemente, teve o segundo gol do Brasil, teve a virada brasileira a partir do pênalti convertido pelo Neymar e sofrido pelo Fred. Mas isso já já, aguente aí, porque agora a gente vai ver como foi a chegada ao Brasil, que foi muito bem recebido em São Paulo. O torcedor de São Paulo realmente cumpriu um papel excepcional, tá de parabéns. E vamos ver agora como foi a volta da delegação brasileira de São Paulo para Teresópolis, para Nova Granja Comari. Dá só uma olhada. Muito bem, nada como essa tranquilidade, depois da sensação do dever cumprido, da missão mais do que cumprida. Começar com uma vitória na estreia foi muito importante para o Brasil e os jogadores certamente viveram esse clima de alívio pós essa estreia. Bom, e já que hoje é sexta-feira, 13, né? Uma data que certamente aquelas pessoas mais supersticiosas sempre levam em consideração, a gente lembra aqui 2 dados interessantes, que o Brasil em 2002 começou a Copa perdendo para a Turquia, virou e foi campeão do mundo. E ainda nessa campanha do pentacampeonato foi marcado o último gol em Copas por um camisa 10. No caso, o Rivaldo era o camisa 10 naquela oportunidade, marcou o gol do Brasil, aliás, alguns gols a favor do Brasil. Em 2006 passamos em branco, em 2010 passamos em branco, mas em 2014 Neymar já deixou a marca dele e 2 vezes. Uma delas foi gerada a partir de um lance com o atacante Fred, o Fred que sofreu pênalti na grande área. Foi um lance que gerou uma enorme repercussão em todo o país, em todo o mundo inclusive, e o Fred hoje falou com a gente, o pessoal da CBF TV foi até o atacante conversar com ele e ele deu a versão sobre esse lance, e é isso que a gente vai conferir agora. O jogo foi um jogo que foi muito difícil pra gente, passamos por uma experiência que esse grupo não tinha enfrentado ainda, principalmente numa competição, né, na Copa das Confederações, que é sair atrás do resultado. E ainda bem que deu tudo certo, graças a Deus. O torcedor nos apoiou do início ao fim, mesmo nos momentos de nervosismo, que saímos atrás, né, todo mundo preocupado com vaia, e nós só temos que agradecer ao torcedor de São Paulo que incentivou, torceu para a nossa equipe do início ao fim. E no final a gente soube reverter esse placar com tranquilidade e deu tudo certo. Não, foi pênalti, claro, não existe mais pênalti ou menos pênalti. A FIFA mandou a comissão de arbitragem aqui para orientar todos os jogadores, fez isso com todas as seleções, que para não ter agarra-agarra na área, que os árbitros iam dar pênalti. E naquele lance, eu dominei a bola com a direita já para girar pela esquerda e eu sofri uma carga no ombro, perdi o alcance da bola e ali me desequilibrou e eu caí. Eu não sou jogador de ficar caindo. Há um jogo atrás, né, contra a Sérvia, eu sofri uma carga também, me desequilibrei e mesmo caído eu fui para a bola porque eu tinha alcance da bola para fazer o gol. E nesse jogo contra a Croácia, como eu falei, eu recebi uma carga
no meu ombro esquerdo que me impediu de fazer o gol, né? Ali eu estava dentro da pequena área, então foi pênalti, claro. Eu vi muita gente falando que não foi pênalti, mas teve sim a carga e foi suficiente para me tirar da bola para eu fazer o gol. Nós estamos aqui trabalhando muito forte, temos um elenco forte, estamos preparados, mas também sabemos que para vencer nós vamos ter que dar o máximo dentro de campo, ganhar no futebol e o que a nossa equipe está fazendo. Nada vai abalar o nosso ambiente aqui, nada vai tirar o nosso foco e está todo mundo muito preparado. Nós, a arbitragem, as outras seleções estão se preparando há muito tempo para isso e não vamos tirar o brilho dessa vitória nossa que foi muito merecida, que foi muito difícil, porque a seleção brasileira mereceu essa vitória. Exatamente, Fred, tudo devidamente esclarecido e como o Fred bem falou, nada pode tirar o brilho dessa vitória do Brasil. O Brasil mereceu, foi o senhor da partida, apesar de todas as dificuldades que a equipe da Croácia criou, o time que brigou bastante, deu muito trabalho para o Brasil, como tudo indica que vai ser essa chave brasileira. A gente teve hoje o confronto entre México e Camarões, os mexicanos venceram por 1-0 e as duas equipes mostraram que vão realmente criar dificuldades para a seleção brasileira, mas não tem nada não. Assim como aconteceu ontem, a gente vai conseguir vencer novamente, vamos nesse caminho rumo ao hexacampeonato. Muito bem, agora que o Fred deu a versão dele, está tudo esclarecido, tudo nos conformes, a gente vai ver como foi o dia seguinte à estreia. Os jogadores participaram, tiveram um descanso, claro, fizeram uma parte regenerativa na academia e também na piscina, e são essas imagens que a gente acompanha agora. Bom, o clima da seleção é o melhor possível, mas agora a gente vai falar da meteorologia. O tempo em Teresópolis nesse sábado, não teremos chuva, felizmente. Os jogadores terão um dia ensolarado, com algumas nuvens ao longo do dia, um pouco de névoa ao amanhecer e na parte da noite, mas durante todo o dia o sol deve predominar. A gente vai ter aí a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. É isso. Esse é o tempo para esse sábado e os jogadores aí vão ter, portanto, totais condições de... Aliás, no Brasil inteiro tem feito todos os tipos de clima, então é bom que todos estejam preparados, assim como na fase de treinamentos aqui na preparação em Teresópolis, todos destacaram isso, que já haviam passado por todos os climas aqui em Teresópolis, chuva, sol, névoa, e isso é muito importante também no decorrer da Copa do Mundo. E agora, mudando um pouco de assunto, a gente vai falar deles que são os grandes responsáveis por segurar o placar lá atrás. Não estou falando dos zagueiros não, estou falando dos goleiros. Ontem o Júlio César foi muito bem, segurou os ataques da Croácia quando foi exigido, mas é como dizem, né? Por trás de todo grande time existe um grande goleiro, e por trás de todo grande goleiro existe um excelente preparador de goleiros, não só do Júlio César, como também do Jefferson e do Vitor. Eu estou falando do Carlos Pradelli, e vocês vão ver agora a entrevista que a gente fez, com o Carlos Pradelli, ele que é o responsável pelos goleiros da seleção brasileira, e mais do que isso, além de competência, é um cara muito gente boa que conversou com a gente. Então Carlos Pradelli fala agora sobre a estreia do Brasil e toda a preparação feita com os goleiros. Cada defesa que o meu goleiro faz, eu vibro com ela, vibro. A cada situação difícil, eu fico tenso igual o meu goleiro fica. Eu não estou de corpo presente na partida, mas meu coração, meu pensamento, minha alma está totalmente entregue ao goleiro. É a segunda Copa do Mundo, a primeira foi em 2002 e essa aqui é a segunda
muito mais importante do que a primeira. Em 2002, Coreia, Japão, apesar do inúmero número de brasileiros que estavam lá torcendo por nós, mas essa é aqui na nossa terra, na nossa gente, né, no nosso país, o calor humano nosso, quer dizer, a sensação é totalmente diferente daquela primeira. Por onde nós andamos agora, a recepção que nós estamos tendo aqui no Rio, Teresópolis, é fantástica. Onde você passa tem um grupo de torcedor desejando boa sorte, desejando aquela fé, né, que é tão típica de nós brasileiros. Então isso faz com que essa Copa realmente seja uma Copa totalmente diferente. São 3 seres humanos assim especiais, tanto no lado profissional como no lado pessoal. Eu digo garotos, né, porque eu tenho filho na idade deles, são garotos assim fantásticos. Estão sempre atentos a qualquer colocação minha, estão sempre atentos a qualquer colocação do Filipão, querem treinar, querem ganhar esse título. E a união existente entre eles é fantástica. Você pode ter certeza que quando o Júlio entra em campo, está entrando o Vitor, está entrando o Jefferson, está entrando o Carlos Pracidelli, todos nós juntos com ele. O mesmo frio na barriga que o goleiro sente, eu também sinto. Apesar que eu tenho que manter o equilíbrio, né, transmitir aos meus goleiros toda a confiança, toda a tranquilidade, mas a barriga começa a tremer também. Hoje o treino foi regenerativo, não para os goleiros. Nós somos os primeiros a entrar em campo, os últimos a sair. Pode estar sol, pode estar chuva, pode estar neblina, não importa. A vida de goleiro é essa, não tem como ser diferente, não dá para ser diferente. A todo instante, a todo momento, procurando se preparar para a futura situação que possa acontecer, que nós não sabemos qual vai ser. Nós estamos conversando agora, o Tiaguinho, né, o nosso Tiago que produz as nossas estatísticas de jogo, está lá produzindo um vídeo, né, em todos os movimentos que aconteceram ontem com o Júlio. O nosso hobby lá na concentração é esse, é ver vídeo, ver fita, trabalhar em cima daquilo que eu acredito que possa acontecer no jogo, um chute forte, um chute mais lento, um escanteio bem batido forte no primeiro pau, para que no jogo a gente não possa ser surpreendido. Então, enquanto eles estão lá descansando, que eles têm que descansar, eles têm que estar com a cabecinha tranquila, né? Nós não, para que a gente possa sempre estar preparado para tudo no próximo jogo. Você não imagina o que nós temos sonhado em poder chegar no final campeões, em entregar a Copa do Mundo para o nosso povo, né, que é tão sofrido, né? E necessita uma grande conquista dessa. Nós vamos dar a vida para conseguir esse título. E tenho certeza que o Júlio, o Jefferson e o Vitor estão preparados para qualquer tipo de situação. Bacana, esse foi o nosso Carlos Pracidelli, uma excelente pessoa, como vocês puderam acompanhar aí, e principalmente um excelente profissional que acrescenta muito na preparação do Jefferson, do Júlio César, do Vitor, deixa os nossos goleiros aí voando nessa Copa do Mundo. Bom, esse foi o Jornal da Seleção desta sexta-feira 13. E só mais um dado aproveitando essa data, o Carlos Pracidelli trabalhou na Seleção Brasileira também em 2002, então para os supersticiosos de plantão, ele estava na campanha do Penta e quem sabe agora possa estar junto com Luiz Felipe Scolari e de todos os brasileiros numa outra campanha igualmente vitoriosa. Essa é a nossa expectativa. O Brasil, que como eu falei, já teve dificuldade contra a Croácia, né? Foi um jogo difícil, como deve ser toda a Copa do Mundo, muito equilibrada, e
hoje a gente teve também o jogo da Espanha contra a Holanda. Os holandeses fizeram 5-1 sobre a Espanha, um jogo que interessa diretamente a seleção brasileira na sequência da Copa do Mundo. Mas vamos pensar degrau a degrau, e o próximo é terça-feira contra o México. E aqui no Jornal da Seleção você acompanha toda a preparação ao longo de toda a Copa do Mundo. A gente tem encontro marcado amanhã a partir das 7h30 da noite. CBF TV, o melhor da seleção exclusivo para você. Até amanhã.